E eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor no texto de Êxodo 5. Nós vamos ler a partir do verso 14, ministração do Senhor. O título da palavra de hoje é: Feridos sim, desamparados jamais. Se tem uma coisa que acontece na vida do ser humano, é ele passar por momentos de angústia, por momentos de aflição e por momentos onde ele é ferido. E o texto de Êxodo vai tratar de um momento assim, um momento onde o povo do Senhor estava sendo oprimido, estava passando por uma aflição, estava sendo ferido. E muitas vezes a gente tem algumas dificuldades em lidar com esses momentos de baixa, ou muitas vezes momentos onde Deus está operando fortemente em nosso favor, mas nós estamos passando por uma crise no meio disso, porque é o que está acontecendo aqui nesse texto. Deus desceu, Deus disse que ia libertar, Deus disse que ia tirar da escravidão, porém o processo até a liberdade tinha um preço, tinha um custo, tinha sangue, tinha dor, mas não queria dizer que Deus não estava com o seu povo. Eu gostaria que você fosse para o versículo 14 agora. O versículo 14 diz: os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados, porque não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores. Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, teus servos, a palha, e contudo nos dize: faça tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos, é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhe disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este teu povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então aqui a gente está vendo uma situação onde o povo não está entendendo o que está acontecendo. E é normal acontecer isso, porque eles não têm noção da grande obra que Deus está fazendo. Moisés tinha se colocado diante de Faraó para interceder pelo povo e pedir para que eles tivessem oportunidade de ir cultuar a Deus. Faraó se zangou com isso, então ele começou a oprimir, e o povo se sentiu desamparado. Feridos sim, desamparados jamais. O que é estar oprimido? É uma pessoa que está sofrendo uma forte pressão, vítima de uma tirania, de humilhação, e é exatamente o que nós encontramos aqui nesse texto. Um povo que está sendo fortemente oprimido, que está debaixo de uma tirania, que está debaixo de açoites, que está debaixo de humilhação. E eu digo para vocês que nós podemos ser oprimidos de 3 formas. Primeiro, por alguém. Alguém pode ser uma ferramenta de opressão em nossas vidas. Segundo, por uma situação. Às vezes nós estamos dentro de uma situação onde nós somos oprimidos. E segundo e terceiro, por nós mesmos. Às vezes nós mesmos somos o motivo de nós nos sentirmos oprimidos, de nós nos sentirmos ali naquele estado de pressão, aonde nós somos humilhados, aonde nós nos sentimos como vítimas, aonde nós recebemos açoites. Às vezes nós mesmos somos os culpados disso. O caso aqui é que tinha uma pessoa oprimindo, tinha uma pessoa humilhando, tinha uma pessoa açoitando, tinha uma pessoa querendo escravizar e tirar até o último suor do povo do Senhor.
Mas isso queria dizer que Deus não estava com eles? Isso queria dizer que Deus não estava junto com eles? Que a promessa que Deus tinha feito para Moisés, quando ele desce sobre a sarça, e Moisés se encontra com ele, que ele tiraria o seu povo, não iria acontecer, por conta da opressão? Não, a verdade é que Deus estava no meio disso tudo. Eles estavam sendo feridos sim, mas Deus estava com eles. Aqui havia uma batalha pelo direito de culto, havia uma batalha por liberdade de um povo, mas o povo está sofrendo, e o povo não está conseguindo entender o que está acontecendo com ele. Por que agora que Deus falou? Por que agora que Deus se manifestou? Por que agora que Deus desceu? Por que nós não estamos desfrutando da paz, mas estamos sendo oprimidos? Que Deus faça julgamento, Moisés, sobre o que você tem feito. O povo não está entendendo. Moisés está se voltando a Deus por conta da opressão. Isso está fazendo com que o povo se sinta desamparado, se sinta sozinho. Desamparado é o estado de não ter amparo. É uma pessoa que é privada de ajuda. É uma pessoa que não tem uma escora, que não tem suporte, que não tem alguém que ajuda a se manter de pé. E é assim que o povo de Deus está se sentindo sozinho, está se sentindo sem força, está se sentindo desamparado, não está se sentindo Deus com uma coluna forte que o sustenta. O povo de Israel estava se sentindo assim. O povo hebreu está se sentindo abandonado. O povo de Deus está sentindo que não tem o escudo que o protege, que não tem a mão do Todo-Poderoso ao seu favor. Eles estão se sentindo desamparados. Porém, como nós conhecemos o texto, nós já sabemos o que Deus está fazendo. Nós já temos conhecimento da grande obra, que esse momento de sofrimento é só um processo, aonde eles vão passar, mas lá na frente tem glória, lá na frente tem liberdade, lá na frente tem vitória, lá na frente eles vão sair como aqueles que eram oprimidos, mas agora aqueles que estão pegando os recursos do povo do Egito. E eu gostaria de dizer que muitas vezes nós agimos exatamente como esses irmãos e irmãs. Nós não temos noção da grande obra que Deus está fazendo em nossa vida, e nós estamos ali sentindo a pressão, se sentindo sozinhos, e nós nos perguntamos: onde Deus está? Cadê os meus irmãos? Por que eu estou sendo ferido dessa maneira? Mas é um processo que você está passando. Isso não quer dizer que Deus te deixou, isso não quer dizer que você está abandonado. Não é porque você está ferido que você está desamparado. Deus está agindo na sua vida, Deus está agindo no meio do processo. Você não pode se esquecer quem Deus é. Deus, Ele está agindo, mas esse povo, ele está se sentindo desamparado. Por quê? Porque eles estão confundindo a realidade à sua volta, e estão acabando não crendo em quem Deus enviou, não crendo que Deus está com eles. Eles não confiam mais nos seus líderes, eles não estão confiando mais no próprio Senhor. Eles estão olhando somente para a opressão, somente para aquilo que eles estão vivendo, e os olhos deles estão sendo tampados da realidade que estava apresentada, que Deus tinha descido para libertá-los. Os israelitas não estão conseguindo entender, e muitas vezes eu e você, nas nossas lutas, nas nossas aflições, nos nossos tempos de tempestade, estamos iguais, olhando apenas o problema, olhando apenas as feridas, olhando apenas para as nossas dores, e não estamos conseguindo ver que Deus já enviou alguém em nosso favor, que o próprio Deus desceu para nos libertar daquela situação, que Deus está agindo no processo e que nós iremos passar por isso. Muitas vezes nos falta fé. Eu não sei se você já teve a sensação de estar andando sozinho. Eu estou sozinho nesse problema. Já olhou para a sua volta e falou: meu Deus, não tem mais saída. Por que o Senhor me deixou? Já se sentiu oprimido, sem ajuda. Já se sentiu até que o próprio Deus te desamparou. Se você se sente assim, meu irmão, minha irmã,
essa ministração é para você. Feridos sim, mas desamparados jamais. Nem eu, nem você, jamais estaremos desamparados por Deus. Nunca vai faltar o escudo que nos protege. Nunca vai nos faltar o braço forte que nos guarda. Nunca vai faltar o Todo-Poderoso que se manifesta no meio da sua igreja. Nunca vai faltar o que é necessário para o povo de Deus. Feridos sim, mas desamparados jamais. Deus não desampara seu povo no meio do processo. Deus não te deixa caminhando sozinho no meio das suas aflições. Nós vemos isso no exemplo de Jó. Nós vemos isso no exemplo de Abraão. Nós vemos isso em vários homens e mulheres da Bíblia. Eles passaram por aflições, por dificuldades. Eles tiveram feridas em seu corpo, mas Deus não os desamparou. Deus não os deixou só. Você não está sozinho. Se você está enfermo, Deus está contigo. Na sua luta, você não está sozinho, Deus está contigo. Mas o problema é quando os nossos olhos só conseguem enxergar o problema, a dificuldade, a ferida. Como esses homens só conseguiam ver isso, como esse povo só enxergava o chicote, só enxergava a meta impossível de ser cumprida, só enxergava a dificuldade, e eles não tinham noção do quanto Deus já tinha amparado, na grande necessidade que eles tinham, de se tornarem um povo liberto, para poder dar glória e honra a Deus, um povo do qual Deus já tinha escolhido, um povo do qual Deus tinha uma missão, um povo do qual todas as nações seriam abençoadas através dele, porque essa é a promessa de Deus para Abraão. Todo ser humano ele vai passar por momentos de dificuldade na vida, não é exceção, nenhum de nós iremos ser exceção nisso. Então nós precisamos estar preparados para a luta, preparados para o momento de dificuldade, preparados para quando nós formos feridos, porque senão nós correremos o risco de caminhar igual esses irmãos. Deus desceu, Deus enviou profeta, Deus deu direção, mas nós estamos vendo só o problema, e por isso nós murmuramos, e por isso nós não vemos saída, e por isso nós nos sentimos desamparados. E eu gostaria de repetir: você não foi desamparado por Deus, você não está sozinho. Hoje nós iremos meditar sobre como ser amparado por Deus, mesmo sentindo que nós estamos desamparados. Como que nós somos sempre amparados por Deus, e mesmo assim somos capazes de se sentir desamparados. Existem algumas coisas que nós colocamos como pedra de tropeço na nossa caminhada, que nos fazem se sentir assim, que nos fazem sentir sozinhos, sem proteção, fracos, sem saída. Existem ações e atitudes que eu e você podemos fazer no dia de luta, quando estamos feridos, que vão nos tornar presas fáceis. Não porque nós somos presas fáceis, mas porque nós não conseguimos enxergar que Deus nos ampara, que Deus nos ajuda, que Deus caminha conosco, que Deus vai à nossa frente, que Deus vai estar trabalhando na nossa história, que Deus está forjando o nosso caráter, através das dificuldades, através da ferida. Paulo, quando ele está com espinho na carne, ele está pedindo: tira Senhor, mas quando Deus revela o propósito daquilo, ele fala: então que continua Senhor, se a tua graça me basta, então que assim seja. Mas muitas vezes nós, nos nossos dias de luta, nós não conseguimos entender, e nós não somos capazes de dizer: a tua graça é suficiente para mim Senhor, me fortalece, me ajuda, porque eu sou fraco, mas eu sei que o Senhor está comigo. E a primeira atitude que nós temos, que nos faz nos sentir desamparados,
é estar servindo ao Senhor errado, é não quebrar as pontes com o passado, é ser de Cristo, mas a mente ainda está sendo do outro, é servir a Jesus, mas com a mente que serve a Satanás, é servir a Cristo com a mente que vive no mundo. Olha só o versículo 15. Então os capatazes israelitas foram apelar a Faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? E se tem algo que nós vemos forte na vida desses irmãos, em todo o processo, até chegar na terra prometida, é que eles não conseguiam abandonar a escravidão. O coração deles era um coração livre, mas as batalhas até chegar na terra que Deus prometeu, os tornava com o coração escravo do Egito, com o coração escravo de Faraó, e todas as horas eles voltavam a pensar de como a vida era boa, de como a vida era graciosa, de como eles eram favorecidos no Egito, mesmo quando tudo isso não era verdade. Assim como eles, somos nós hoje. Muitas vezes nós somos libertos em Cristo, nascemos no Senhor, mas a nossa mente continua conectada com aquilo que é do passado. Nós continuamos trazendo à memória aquilo que faz parte da velha vida, do velho homem, e por conta de estar assim, nós não conseguimos avançar, não conseguimos prosseguir, não conseguimos caminhar e encarar o processo de Deus nas nossas vidas, porque a nossa mente ainda não se rendeu, porque o nosso coração ainda não se curvou, porque as pontes com o passado ainda não foram quebradas, e nós não conseguimos enxergar que Deus nos ampara, que Deus está conosco, e nós começamos a buscar favores nos outros senhores, nós começamos a apelar aos ídolos. Quando nós estamos feridos, é automático buscar socorro, mas tem situações que quando nós vamos buscar esse socorro, nós buscamos na fonte errada, no Senhor errado, e isso nos impede de ver o amparo de Deus nas nossas vidas, e nós começamos a murmurar, e nós começamos a lamentar, e nós começamos a bradar contra os céus: porque eu estou vivendo isso? Parece que Deus não me escuta mais, e Deus está caminhando do seu lado, Deus está te amparando, Deus está te conduzindo, mas você, com o coração ligado ao mundo, não consegue ver. Olha só como é que era o coração desses irmãos. Êxodo 13, no versículo 17 diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Deus tinha libertado, os deuses do Egito já tinham sido humilhados, Deus já tinha se mostrado como o Senhor da glória, o Deus que tem toda a autoridade. Faraó já tinha implorado para que o povo fosse embora, os recursos do Egito já estavam na mão do povo de Deus, mas Deus está olhando para o coração deles, e está falando: eu não posso ir pelo caminho mais curto, porque vai ter batalha, porque vai ter guerra ali na frente, e talvez quando eles forem pressionados pela batalha, eles não confiem em mim, e escolham voltar para a velha vida. Um coração que ainda não conseguiu reconhecer o Senhor, e vira e mexe, precisa voltar a buscar recurso nos ídolos, vira e mexe, precisa voltar a usar a sabedoria do mundo, e Deus está olhando esse coração. Nós sabemos que o texto vai nos dizer que quando Faraó chega perto, Deus de novo se mostra grande, o mar é aberto, eles atravessam, o povo do Egito morre, Faraó morre. E aí talvez você pense: agora sim, esses irmãos eles conseguiram superar essa idolatria, agora sim eles romperam as pontes com o passado, agora sim eles vão caminhar com Deus, eles vão se sentir amparados, porque Deus se manifestou de novo. Mas a verdade é que não. Números 14:1 diz: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz,
Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Será para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? De novo, o povo não se rendeu. De novo, o povo não quebrou a ponte com o passado. De novo, o povo não deixou a vida passada para trás. De novo, o povo está se voltando contra Deus e contra aquele que Deus enviou. E por isso, eles não conseguem enxergar o amparo de Deus, eles não conseguem enxergar o cuidado do Senhor, eles não conseguem ver que Deus está caminhando com eles não conseguem enxergar que Deus os ampara o tempo todo, que Deus está indo com eles. Às vezes somos nós assim, mas mais uma vez, Deus não te deixa desamparado. Deus caminha contigo. Você pode estar ferido, meu irmão, nessa manhã, mas Deus está contigo. Isso é um processo na sua vida. Isso vai passar, porque não tem choro que dura para sempre. Vai passar, você vai vencer. Mas se você está se sentindo desamparado, é porque o seu coração ainda está conectado com aquilo que é do passado, porque você não deixou o velho homem para trás, porque você precisa desconsiderar todos os conhecimentos humanos e render-se a Deus, porque Ele te ampara, porque Ele está contigo. Deus caminha com o seu povo, Deus cuida do seu povo. Deus cuida tanto de nós, Deus nos ama tanto que o próprio Espírito Santo habita em nós. Deus está em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Você não está desamparado, por mais que a luta seja difícil, Deus está contigo. Por mais que os açoites são terríveis do inimigo, Deus está contigo. Isso vai passar, vai passar. Números 21:5 diz: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito, para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. É o maná. Talvez é algo que todos nós queríamos desfrutar um dia, poder experimentar uma vez só. Sabe, Douglas, só um dia Deus falar assim: eu vou mandar maná para vocês, vocês vão ficar só um mesinho sobrevivendo do maná. Eu queria ter essa experiência, mas esses irmãos, por conta de estarem conectados à velha vida, não desfrutam do milagre, não desfrutam da presença, não desfrutam do favor de Deus, porque o coração ainda está conectado ao Egito, porque o coração ainda é servo de Faraó. Sua lealdade e servidão devem ser completas a Deus. Caso isso não aconteça, você sempre vai se enxergar desamparado, mesmo quando Deus está cuidando de tudo. Quando o nosso coração não é trono do Senhor, quando as nossas vidas não estão rendidas plenamente a Deus, nós nos tornamos incapazes de enxergar a realidade de um Deus soberano, de um Deus triunfante, de um Deus que é guerreiro e vitorioso, de um Deus que nunca perde, de um Deus que vence sempre. Nós não conseguimos enxergar isso nas nossas vidas e nos tornamos incapazes de ver que Deus está nos amparando, que Deus está falando: eu sou contigo, continua, caminha, você vai chegar, eu te ajudo. Deus está conosco, nós somos amparados por Deus. Mas quando não há lealdade e servidão ao Senhor, nós enxergamos a realidade embaçada. Nós não enxergamos o amparo e o cuidado de Deus sobre nós. E esse povo se sentia assim: coitado de mim, pobre de mim,
Deus não cuida de mim, quando na verdade Deus estava ali no meio. Deus estava batalhando pelo direito de culto, pela liberdade e pela opressão que eles sofriam de Faraó. Deus queria eliminar tudo aquilo, mas no meio do processo, algumas marcas aconteceriam neles. Algumas marcas cairiam no corpo deles. Eles seriam marcados pela dor no meio do processo. E nós não gostamos de dor. E muitas vezes por causa da dor, nós não conseguimos ver o cuidado de Deus sobre nós. Mas Deus te chama hoje para voltar a uma vida somente a Ele. A verdadeira lealdade. E uma vez que você caminha em retidão, quando você rompe com o passado, quando você rompe com a velha vida, com o velho homem, quando você rompe com o mundo, aí você consegue enxergar: eu estou sofrendo, mas Deus está caminhando comigo, porque podia ser pior. Podia ser pior. No ano de 2014, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas no ano de 2014 eu era uma pessoa perdida, totalmente perdida, até que um dia eu entrei embaixo de um caminhão, fratura exposta, perna, tíbia e fíbula, fratura exposta no braço, lesão no pulmão, muita dor, haste na perna, haste no braço, dificuldade para respirar, possível cirurgia que ia arrancar o baço, dor demais, muita dor. Até que um dia, eu consegui entender que aquele era o processo de Deus na minha vida. E aquela situação que me trazia aflição, que me trazia dor, que me fazia sempre meditar: por que eu vivi isso? Logo se tornou graças a Deus. Um dia eu caí de moto, um dia eu me quebrei inteiro, mas graças a Deus por essa dor, porque aquilo era o processo de Deus na minha vida, para me aproximar dEle. A dor valeu a pena, o sofrimento valeu a pena, porque se hoje eu estou aqui, é porque um dia Deus colocou um caminhão na minha frente, é porque um dia Deus me derrubou, é porque um dia Deus deixou que eu me quebrasse por inteiro, e hoje eu desfruto da graça dEle, e hoje eu consigo ver o favor dEle em cada situação da minha vida. Mas um dia eu também tive que ser ferido, mas foi o processo até que Ele me libertasse. Quem serve a um falso senhor se encontra desamparado no dia da aflição. Quando nós não rompemos com a vida passada, aí sim, no dia da luta nós nos encontramos desamparados. Mas quando nós se entregamos a Cristo, quando nosso coração se rende a Ele, nós sempre estaremos amparados, sempre seremos cuidados, sempre teremos o braço do Todo-Poderoso agindo em nosso favor, mesmo que a dor venha. Mas se não é assim, quando nós não servimos verdadeiramente a Deus, e vivemos recorrendo ao passado, trazendo à memória as formas como nós solucionávamos as coisas na velha vida, e não começamos a pensar nas formas como Deus nos ensina a resolver as nossas dificuldades, aí sim, no dia da aflição, você e eu estaremos desamparados. O nosso coração precisa ser fiel a Deus. O amparo de Deus nem sempre vai ser te colocar num jardim, te proteger do inimigo. Às vezes você será amparado no campo de batalha, o inimigo poderá até te tocar, mas saiba que Deus vai te dar escape. Esse processo de luta, de dificuldade que você está vivendo, não é o seu fim, mas é um processo que Deus te colocou, e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Não se sinta desamparado, porque Deus está contigo, Deus caminha com você, Deus nos ampara nos dias maus, Deus caminha conosco nos dias de aflição. Quando nós somos feridos, é Ele que nos cura, é Ele que nos trata, Ele é o remédio que nos traz a paz em meio às aflições. Você não está desamparado, pois Deus cuida de você. Você não está desamparado, Deus cuida de você. Deus cuida
do seu povo. Deus cuida de você. Olha o versículo 20. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disse: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos mate. Devido à opressão que o povo estava sofrendo, eles começaram a perder a precisão para avaliar a situação que eles estavam vivendo. Eles começaram a não enxergar a realidade espiritual que envolvia toda aquela situação. E não é porque Deus não tinha falado que traria livramento para eles, porque antes de Moisés e Arão irem falar com o Faraó, Moisés vai falar com o povo. Moisés vai falar: Deus me enviou, sinais e prodígios acontecem, o povo vê que Deus realmente tinha enviado os dois. Mas a opressão agora está fazendo com que o povo perca o senso de avaliação, o filtro para avaliar a situação agora, ele está corrompido, e aquilo que eles tinham enxergado antes como bênção, agora eles estão vendo como maldição, por conta da opressão, por conta da dificuldade, por conta do peso e da responsabilidade que estava sobre esse povo. Agora eles estão enxergando de maneira errada. Ao pedirem para Deus examinar e julgar Moisés e Arão, eles se esqueceram que Moisés e Arão foram enviados por Deus. Deus já tinha mostrado que estava com Moisés e com Arão. Eles se esqueceram que o próprio Deus tinha enviado alguém. E aí eles começam a pedir para que Deus julgasse esses dois, para serem as pessoas que Deus usaria para libertar o povo da opressão. Moisés e Arão eram os dois homens que Deus estava usando como ferramenta para a liberdade desse povo, para que esse povo parasse de ser escravizado, oprimido, para que esse povo começasse a desfrutar das promessas de Deus, para que esse povo visse a glória do Senhor, para que esse povo prestasse culto ao Senhor. Mas agora esses homens, por conta da opressão, por esse filtro que se perdeu, agora eles se tornaram ferramentas do inimigo. Olha só, as suas ações, as falas de vocês, estão colocando uma espada nas mãos de Faraó, para que ele nos mate. Eles sequer enxergaram que ao reprovar Moisés e Arão, eles reprovavam o próprio Deus. E como isso acontece conosco? Quando nós somos feridos. Às vezes, aquele que era a boca de Deus nas nossas vidas, que falava com autoridade, que quando nós estávamos aflitos, dava direção através da palavra, quando nós começamos a ser feridos, nós fazemos igual. Olha, eu segui o que você falou, eu segui sua orientação, e olha como é que minha vida está, olha só a minha dificuldade, olha a opressão que eu estou, porque eu segui com fidelidade. Que Deus faça juízo sobre sua vida, entre eu e você, quem está errado nessa história? Mas nós não percebemos que quando nós falamos assim, Deus é reprovado por nós. Deus que está cuidando de nós, Deus que nos ampara, Deus que nos protege, o Deus que nós cantamos que voltará, o Deus que nos salvou, o Deus que nos purificou, o Deus que nos limpou, o Deus que colocou em nós um novo coração, uma nova mente, o Deus que nos tirou do vale de sombra da morte e nos levou para o seu reino. Nós começamos a reprová-lo, porque não conseguimos mais enxergar de maneira espiritual o que está acontecendo. Deus já deu a revelação, Deus já entregou a mensagem, Deus já mostrou o que está dando a direção, mas nós, por conta do sofrimento, por conta das feridas da carne, nós não conseguimos confiar. Olha só no versículo 4, 29. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhe contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés, e em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidiria vir em seu auxílio, viria ao auxílio deles, e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Contradição, essa é a palavra. Quando tudo vai bem, Deus é adorado. Quando nós passamos por dificuldade, Deus já não é mais adorado.
Deus já não cuida mais de nós, Deus já não caminha mais com o seu povo, e aí os nossos olhos que antes viam a glória de Deus, começam a ver as soluções do mundo, e nós começamos a trazer isso de volta, e nós começamos a pedir favor de Faraó, e nós começamos a buscar os recursos de Faraó, sendo que Deus está conosco, e nós só estamos no processo de libertação, e nós só estamos no processo de trabalhar de Deus em nossas vidas, mas nós não estamos enxergando mais o que Deus está fazendo. Deus nos ampara, Deus cuida de nós, e as opressões e dificuldades não podem nos tornar cegos mediante essa verdade de Deus para a sua igreja. Você é cuidado pelo Senhor, Deus te ampara, Deus caminha contigo, Deus vai à sua frente. Não é porque você está sofrendo, não é porque você está ferido, que Deus deixou de ser quem Ele é. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus cuida do seu povo, Deus cuida de nós. Nós não podemos começar a enxergar as coisas espirituais de maneira carnal e confundir tudo. Deus cuida de nós, Deus caminha conosco. Não permita que a pressão à sua volta te impeça de enxergar o cuidado de Deus na sua vida, porque Ele cuida de você. Talvez na sua dificuldade você está olhando e fala assim: não parece que Ele cuida, meu Deus, não parece que Ele está aqui comigo, parece que eu estou sozinho. Mas saiba que Deus está contigo, Deus está contigo. Quando estiver sob pressão, não tome decisões precipitadas, pois quando você faz isso, pode desprezar o cuidado de Deus. Esses irmãos, eles estão oprimidos, e eles tomam uma decisão. Vamos falar com o Faraó. Falou com o Faraó, meu Deus, vai continuar a opressão. Moisés, vem cá, a culpa é tua. Decisões precipitadas no meio da aflição. Aqui quem tem cartão de crédito, né? Quantas decisões precipitadas a gente tem quando a gente precisa confiar em Deus. Está faltando o recurso para pagar, está faltando, mas ao invés da gente se curvar e confiar no cuidado de Deus, a gente vai lá, recorre aos recursos humanos e paga, pega uma dívida daqui, transfere para outro mês, daqui para outro mês, e essa dívida vai crescendo e crescendo e crescendo. Decisões precipitadas. Saul, quando ele vê que não vai ter mais o amparo de Deus, Samuel tinha morrido, mas ele queria ouvir do Senhor. Qual é a decisão? Vou consultar um necromante, alguém que traga Samuel de volta para me falar com ele de novo. Decisão precipitada em momento de aflição. Muitas vezes nós decidimos de maneira precipitada e desvalorizamos o cuidado de Deus que já é operante em nossas vidas. Deus cuida do seu povo. Você é sustentado por Deus. Deus te guarda. Deus te protege. Deus vai na sua frente. Deus está contigo. Mas nós tomamos decisões precipitadas. E nós precisamos se lembrar que um dia Jesus intercedeu por nós. O próprio Senhor orou por nós. João 17:20 diz: minha oração não é apenas por eles, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, esses somos nós, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu nos enviastes. Dai-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e eu os amaste como igualmente me amaste. Jesus um dia orou pensando em nós, orou pela unidade da igreja, orou para que o seu povo fosse um, e tinha um objetivo com isso, que esse povo, ao caminhar de maneira única, em unidade, o mundo vesse que Deus estava com ele. Essa oração, ela perpetuou,
porque chegou um tempo dos imperadores, e a igreja começou a ser perseguida, e esses irmãos e irmãs começaram a morrer de várias formas terríveis, mas nenhum deles se rendia, nenhum deles se prostrava aos ídolos, nenhum deles se prostrava ao imperador, e como unidade eles morriam. E o que chamava atenção eram os testemunhos. Quem é esse povo que morre por conta desse Deus? De forma única, como unidade. Um dia Jesus olhou para nós, aqui em 2025, e essa oração chegou até nós. Uma oração de zelo, de cuidado, uma oração para que nós fôssemos um, para que através das nossas ações e atitudes o mundo visse a Deus, o mundo reconhecesse o Senhor, através da unidade da igreja, o mundo reconhecesse o Deus grande. Esse Deus, Ele ampara o seu povo, esse Deus cuida do seu povo, porque quando eu leio esse texto, eu não consigo não lembrar do texto onde Moisés está diante do Senhor. Deus está falando: olha, eu vou dar a vitória, olha, vai um anjo com vocês, pode ir. E Moisés fala: Senhor, se o Senhor não caminhar conosco, nós preferimos ficar aqui e não desfrutar da promessa. Porque Moisés desejava o amparo e presença de Deus, e esse amparo e presença do Senhor, o Deus que caminhou do deserto, o Deus que conduziu o povo, continua sendo o Deus que nos conduz nos nossos desertos, nas nossas aflições, é o mesmo Deus que caminha conosco. Nós estamos amparados em Deus. Deus cuida de nós, Deus cuida de nós. Você não está sozinho, Deus sempre estará contigo. Você não está desamparado, só está desinformado. O versículo 18 diz: agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continue a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas viram-se em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reproduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. O povo de Israel, reconhecido como o povo que era especialista em contar histórias. Se tem um povo que sabe contar uma boa história, que sabe levar a sua própria história à frente, às outras gerações, esse é o povo de Israel. Esse é o povo de Deus. Essa capacidade veio do Senhor. Só que aqui parece que esse povo está se esquecendo da sua própria história. Eles estão se esquecendo de quem que eles são descendentes. Eles estão se esquecendo da promessa que tinha sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Eles estão se esquecendo quem eles eram. Eles estão aflitos, eles estão abatidos. Talvez por terem sido influenciados pela cultura egípcia, assim como muitas vezes nós somos influenciados pela cultura moderna que nos cerca. Mas a questão é que eles estavam muito desinformados a respeito da sua própria história e da aliança que Deus tinha com o seu povo. E às vezes, em momentos de aflição, quando nós temos a nossa carne ferida, nós também agimos como desinformados. Qual é a aliança que Deus tem com o teu povo? Quais são as verdades do Evangelho que nós aprendemos através das Escrituras? Qual é a revelação que Deus nos deu? Quais são as promessas que Deus nos deu? E nós estamos no meio da nossa dificuldade, se sentindo desamparados, sendo que Deus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O próprio Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. O próprio Senhor Jesus que subiu, disse que voltaria para nos buscar. Mateus 6 diz que não vai faltar aquilo que é necessário para o povo do Senhor, para o povo que confia nele, não vai faltar o necessário. Tudo isso é promessa e verdade de Deus para nós, mas parece que quando nós olhamos para as nossas aflições, para as nossas lutas, quando nós temos a nossa carne ferida, parece que nós estamos como desinformados das verdades de Deus, das promessas do Senhor, da aliança que Deus fez no seu próprio sangue.
Romanos vai nos dizer que nada pode nos tirar das mãos de Deus. Nada te tira das mãos do Senhor. Nada. Você está totalmente amparado pelo seu Deus. Você está caminhando nos passos que Deus determinou. E Deus está te conduzindo nessa jornada. Por mais que você passe por dificuldades, Deus caminha contigo. Deus te conduz. O Todo-Poderoso caminha com o seu povo. Você não está sozinho. Você não é desamparado. Você não é órfão. Mas você é filho de Deus. Você é sacerdote do Senhor. Você é cuidado por Deus. Deus caminha contigo. Não se assuste no meio das aflições. Não deixe de enxergar a realidade como ela é. Nós temos um mundo caído, mas temos um Deus que governa todas as coisas. E esse Deus que governa todas as coisas caminha conosco, cuida de nós, nos sustenta, nos mantém de pé. Ele caminha conosco. Todo cristão precisa ser bem informado sobre como Deus prometeu, sobre o que Deus prometeu e o que Deus diz na sua palavra. Não conhecer as promessas de Deus é comparado a um cego guiar o outro. É o que nos torna verdadeiramente desamparados, porque nós não conseguimos ver a proteção de Deus sobre as nossas vidas, por conta de não conhecer as promessas que Ele tem para nós. Deus nunca disse que ao aceitarmos Jesus, nós iríamos viver em flores, num pasto branco, e tudo uma paz. Nunca foi essa promessa. Ele disse que o mundo o odiou, e o mundo também nos odiaria por ser parecido com eles. Então opressão e dificuldade nós iremos passar. A questão é, nós iremos passar como pessoas informadas, que sabem que Deus caminha conosco, que sabem que Deus nos guarda, que sabem que nada foge das mãos dEle, e que nós iremos passar pelas dificuldades, mas Ele vai nos conduzir, e no meio do processo, nós levantaremos mais fortes, através da autoridade da sua palavra, ou nós passaremos como desinformados, abatidos, se sentindo desamparado. Talvez seja a pior coisa para um cristão, se sentir sozinho, desamparado, quando o próprio Deus cuida de ti, quando o próprio Deus caminha contigo, quando o próprio Deus quer ouvir a sua voz, quando o próprio Deus quer ouvir o seu clamor, quando o próprio Deus quer que você se levante e fale, sim. Recentemente o Renan pregava sobre a Ana, e sobre a sua aflição, e como Deus foi grandioso, ao agir através do sofrimento dela, não abençoando somente ela, mas toda uma nação. Mas se Ana não fosse informada, não conhecesse quem Deus é, ela também ia se sentir somente desamparada. Você não está desamparado, Deus caminha contigo. Nós podemos ser feridos, mas jamais seremos desamparados por Deus. Jesus jamais vai nos deixar sozinhos. Deus cuida de nós. Deus cuida de você, da sua casa, do seu trabalho. Deus cuida do seu povo. Deus cuida. Eu gostaria que você nessa manhã saísse daqui como um filho de Deus, que é cuidado, que é amparado. Um filho de Deus que desfruta das promessas e das alianças do Senhor. Um filho de Deus que sabe que Deus cuida de ti. Um filho de Deus que sabe que no meio da tempestade Deus está presente. Talvez você está no meio de uma tempestade, mas não se esqueça de que Jesus está presente. Jesus está na polpa do barco. Jesus caminha contigo. Não saia daqui nessa manhã sem ter essa verdade sobre você.
sem desfrutar dessa graça de Deus sobre a sua vida. Deus caminha contigo, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por mais que você esteja ferido, Deus caminha contigo, Deus cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida de você. Jamais se esqueça que Deus cuida de ti, que Deus te guarda, que Deus te ampara. Deus cuidou desse povo, eles desfrutaram da misericórdia, eles desfrutaram da graça, eles desfrutaram do poder de Deus, e conosco não é diferente. Nós desfrutamos da graça, nós desfrutamos do poder, nós desfrutamos das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, e não há situação, não há dificuldade, não há ferida na carne que apague essa verdade sobre nós. Deus está no meio do seu povo, e Deus está nos conduzindo exatamente para onde Ele quer. Não importa quanto o processo seja longo e às vezes difícil, Deus está nos conduzindo, e porque Ele está conosco, nós iremos chegar aonde Ele determinou. Deus caminha com o seu povo. Se você crê assim, então aplauda ao Senhor. Se coloque de pé, igreja. Aleluias, obrigado por essa palavra, Pai. Nós te louvamos, Jesus.